Então, a paz do Senhor a todos que estão aqui me ouvindo, que possam receber a palavra do Senhor e que essa palavra possa produzir frutos de arrependimento, de salvação, de sabedoria, que Deus possa trazer a paz no meio do seu povo e que essa paz possa reinar para sempre. Essa é a ideia da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, para que todos possam perceber a luz e a paz que vem de Deus. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas, para que sejamos luz também, para que possamos sentir a presença de Deus, estar na presença dEle, para que possamos refletir a imagem de Cristo nessa terra, que nós possamos então viver nesse período de santidade, porque Deus nos chama a ser santos, a ser um varão perfeito em estatura de Cristo, um varão perfeito, praticando a verdade, a justiça, o amor, vivendo a justiça, vivendo a cada dia a palavra de Deus. É por isso que estamos aqui nesse propósito de fé, trazendo a palavra de Deus, para que você possa se moldar à palavra do Senhor, que você possa orientar a sua vida, se conduzir pelas instruções, por esse manual da vida, que é a palavra de Deus. Amém? E nós hoje estaremos vendo o livro de Ezequiel, capítulo 45. Livro de Ezequiel, capítulo 45. E a palavra de Deus nos fala hoje: quando, pois, repartirdes a terra em herança, ofereceis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra, e o seu comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Essa será santa em toda a sua extensão ao redor. Nós vamos ver aqui no capítulo 45 do livro de Ezequiel as orientações de Deus sobre a repartição das terras entre os levitas, entre os sacerdotes, entre o príncipe, as terras que deveriam ser distribuídas de forma equalitária, com equidade, justiça e da forma correta. E aqui já começa o Senhor dando a visão e as orientações para Ezequiel, para que possa orientar o povo em relação à repartição dessa terra, que é a terra santa, a terra sagrada do Senhor, onde cada um receberá a sua parte, onde os sacerdotes e os levitas receberão a parte próxima ali do templo, onde eles servirão ao templo, onde o príncipe deverá receber a sua parte também e praticar a justiça no meio do povo. Então, dessa porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. Nós já vimos que a cana representa em média 6 côvados, cada côvado em média 52 centímetros. E aqui está falando aqui sobre a porção do santuário, qual que seria essa porção. E dessa porção medirá 25.000 côvados de comprimento, aproximadamente 25.000 côvados de comprimento, são 13.000 metros, né? São 13.000 metros aproximadamente, ou 13 quilômetros. E a largura de 10.000, e ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Então, haverá ali, nessa repartição, o lugar onde estará o templo do Senhor, o lugar santíssimo de adoração ao Senhor, com as suas medidas aqui especificadas pelo Senhor ao profeta. Essa será a porção santa da terra, essa parte santa, separada da porção das outras terras, a porção destinada ao santuário, aos lugares onde que o Senhor terá acesso pelo povo no seu templo. Essa porção será a porção santa da terra. Ela será para o quê? Para os sacerdotes, ministros do santuário, que deles se aproximam para servir ao Senhor, e lhes servirá de lugar para suas casas, de lugar santo
para o santuário. Então, observe que as casas dos sacerdotes estarão próximas do santuário. E os levitas, ministros da casa, terão em sua possessão 25.000 canas de comprimento para 20 câmaras, onde serão também construídas as casas para os levitas, lugares onde eles poderão ficar também próximo ao santuário. E para a possessão da cidade, largura, darei 5.000 canas e de comprimento 25.000, de fronte à oferta santa, e o que será para toda a casa de Israel. Tem aí também a dimensão para a cidade, da possessão da cidade, onde as pessoas habitariam. O príncipe também está envolvido aí nessa divisão. O príncipe, porém, terá a sua parte desde do outro lado da área santa e da possessão da cidade, diante da santa oferta, e em frente à possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental. E de comprimento corresponderá às suas porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. O príncipe aqui refere-se ao governante dessa terra, refere-se ao rei dessa terra, que terá também o compromisso de praticar a justiça, de praticar a verdade no meio do povo, de ser a luz no meio desse povo, no sentido de trazer sabedoria, trazer entendimento, trazer justiça, ser ponderado, fazer as pessoas praticarem essa justiça diante de Deus. E essa terra será a sua possessão em Israel. E os meus príncipes nunca mais, olha o que fala, os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Todas as tribos de Israel terão a sua possessão da terra, conforme promessa do Senhor. E o príncipe aí, todos os príncipes, eles nunca mais oprimirão o povo, nunca mais irão ser injustos com o povo de Deus, praticará a justiça diante do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipe de Israel, afastai a violência e a assolação e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, éfas justos e basto justos. Aqui se fala da justiça na venda, na comercialização, nas medidas, porque era uma prática muito comum entre o povo de Israel adulterar os pesos, as medidas, tanto líquida quanto as medidas sólidas. Então, aqui nós vemos que a efa é a medida que era utilizado para medir o que era seco e o bato para medir o que era líquido. A efa tinha aproximadamente 22,7 litros. Já o bato, para medida líquida, 27,3 litros. E eles adulteravam essas medidas para se beneficiar, para tirar proveito das pessoas que eles comercializavam. E aqui o Senhor está falando que os pesos e as medidas têm que ser justas. A efa e o pato serão de uma mesma medida, de modo que o pato contenha a 10ª parte do homer. Ou seja, 10 batos ou 10 efas, que teriam que ter as mesmas medidas, tanto para sólido quanto para líquido, quanto para, no caso, o bato para líquido e a efa para sólidos, representaria um homer. E essa seria a medida de um homer, que seria 10 batos ou 10 efas, sendo elas semelhantes. De modo que o bato contém a 10ª parte do homer e a efa a 10ª parte do homer. Conforme o homer será a sua medida, ou homer, né? E o ciclo será de 20 geras, e o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos e 15 ciclos será a nossa mina. Nós vemos aqui que a mina representa aproximadamente, aí, pela medida, 680 gramas. A mina representa 660 gramas. E uma mina normal representava em torno de 50 ciclos. Cada ciclo representa em média 11,34 gramas. Então eram as medidas da época e essas medidas deveriam ser justas.
e será a oferta que há vez de oferecer, a sexta parte de uma efa a cada homer de trigo. Também dareis a sexta parte de uma efa de cada homer de cevada. Quanto à ordenança do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte de um bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer, tá vendo? Cada homer equivale a 10 batos. E o cordeiro do rebanho de cada 200 da terra mais regada de Israel, para oferta de alimentos, e para holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Deus. Então, na época da restauração de Israel, na restauração do templo, os sacrifícios voltam, as ofertas de holocausto, de expiação pelos pecados voltam. E aqui Deus está determinando aqui regras cerimoniais, como havia leis cerimoniais aí, de ofertas pelos pecados, pela purificação do povo, do próprio sacerdote, e também das ofertas, as medidas de ofertas, tanto de azeite, quanto de trigo, quanto de cevada, e as ofertas aí do gado, que deveria ser oferecido como sacrifício pacífico para os holocaustos, de oferta de alimentos ao Senhor. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos, e as ofertas de alimentos e as libações nas festas e nas luas novas e nos sábados, e em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado, a oferta dos alimentos e os holocaustos, o sacrifício pacífico, para fazer expiação pela casa de Israel. Como eu havia falado no capítulo anterior, alguns entendem que esse príncipe realmente é o rei, que vem fazer essas ofertas diante do Senhor. Mas alguns entendem que o príncipe é o sumo sacerdote, é o sacerdote maior. Mas aqui o que importa é que o príncipe, ele que fará essa oferta, a liderança maior na casa de Deus, a liderança do povo. No caso aqui, o príncipe, o rei, que faria essas ofertas, esses holocaustos. Já estava também na lei do Senhor essa possibilidade, né, do príncipe, do rei entrar no local santo e fazer essas ofertas. Mas pode ser que, de acordo com alguns estudiosos, que esse príncipe se refere ao sacerdote, ao sumo sacerdote. Assim diz o Senhor Deus, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. Aqui agora vem, então, as leis cerimoniais, as leis religiosas de Israel, para que o povo pudesse seguir, porque o povo tinha abandonado todos os rituais, todas as cerimônias de purificação, de oferta, de holocausto ao Senhor, tinha virado uma bagunça. Eles ofereciam a divindades pagãs, já não seguiam os ritos cerimoniais como o Senhor havia determinado, e aqui o Senhor determina ao profeta Ezequiel como que o povo deveria fazer. Então assim diz o Senhor: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, referente-se aqui ao ano novo, né? Tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. Seria essa oferta para a purificação do santuário. O sacerdote tomará o sangue do sacrifício pelo pecado e porá dele nas ombreiras da casa e nos 4 cantos da armação do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Isso era um rito cerimonial para a expiação do pecado, onde o sangue do cordeiro para a purificação do santuário era colocado nas pontas do altar. Assim também farás no 7º dia do mês. 7º dia do mês, pelos que erram e pelos simples, assim expiareis a casa. Tanto pelo santuário haveria a purificação, quanto no 7º dia do mês também para os pecadores, para as pessoas mais simples, para a expiação do pecado de toda a casa de Israel. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. Então a Páscoa lembra o quê? A Páscoa lembra a saída do povo do Egito, onde o povo teve que sair às pressas, não pôde colocar fermento no pão, porque o fermento aí também simboliza o pecado. Então o povo purificando-se do pecado, o povo saindo da terra da escravidão do Egito
o povo sendo liberto por Deus. Então o povo durante 7 dias comia o pão sem fermento, pão asmo. E no mesmo dia o príncipe preparará por si, por todo o povo de Israel, um bezerro como oferta pelo pecado. Então o príncipe aí também oferecerá no 7º dia aí da festa, no final da festa de Páscoa, né? Um bezerro para o pecado, como oferta pecado do povo. E durante os 7 dias de festa preparará um holocausto ao Senhor. Então durante os 7 dias deveria ser preparado um holocausto a Deus de 7 bezerros, de 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias, em sacrifício pelo pecado, um bode a cada dia. Também preparará uma oferta de alimentos, a saber, uma efa para cada bezerro, e uma efa para cada carneiro, e um rim de azeite para cada efa. O rim aí também era outra medida líquida que representava em média 4,5 litros, viu gente? No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa fará o mesmo por 7 dias, tanto o sacrifício pelo pecado, como pelo holocausto, e como oferta de alimentos e como azeite. Então aqui o Senhor está determinando o quê? Está determinando que o príncipe, né, ele que teria a responsabilidade de fazer essas oferendas pelo povo no santuário. Como eu falei, alguns estudiosos entendem esse príncipe como sumo sacerdote, mas aqui, pelo nosso entendimento, dá a saber que o príncipe é aquele que governaria sobre o povo com justiça, com equidade. Ele teria também a parte ali das terras destinada a eles, e ele seria responsável para fiscalizar o povo e praticar a justiça, a justa justiça diante do povo, não permitindo que o povo usurpasse, que o povo pudesse enganar os outros com medidas falsas, em negociações que pudesse prejudicar ou querer o que é do outro, ou querer pegar o que não é dele. Então essa era a responsabilidade do príncipe aqui, de praticar a justiça, de determinar essa justiça, de fiscalizar, de manter a justiça no meio do povo, porque o que Deus está determinando aqui é que haja justiça no meio do povo, que o povo volte a ser um povo que pratica a verdade, que pratica a justiça, que pratica o amor, que viva em retidão diante do Senhor, porque esses modos já não praticavam. O povo tinha se desviado, por isso que tinham sido levados para o exílio. É por isso que o povo passou por tanta provação, porque o povo enganava uns aos outros, o povo iludia um ao outro, dava prejuízo, oprimia, os príncipes oprimiam, faziam aquilo que era benéfico para si próprio, sem olhar os direitos do próximo. Aqui Deus está determinando que o príncipe tem que ser o justo juiz, tem que ser aquele que vem praticar a verdade e a justiça no meio do povo, que vem fiscalizar as medidas, que vem fazer o povo trazer as ofertas ao santuário, e ele mesmo vai fazer essas ofertas diante do Senhor, dos holocaustos, os sacrifícios, as ofertas, as libações, enfim. Ele é aquele que vem colocar a ordem na casa, é aquele que vem praticar a justiça, é aquele que está diante de Deus para poder oferecer os sacrifícios, as libações, os holocaustos, os alimentos como oferta ao Senhor. Então aqui, restituindo novamente todo o rito cerimonial e religioso na casa de Israel, e cada um recebendo a sua porção de terra como direito, como justiça a esse povo. Aqui também, gente, muitos estudiosos veem esse capítulo como o milênio, né? A visão de Ezequiel dada por Deus para o milênio, onde o príncipe aqui é Jesus Cristo, onde na segunda vinda de Cristo, Cristo reinaria sobre todo o povo, onde o príncipe aqui é o próprio Cristo Jesus, reinando durante o milênio, e haveria paz, haveria justiça, haveria equidade, onde haveria a verdade do Senhor, a justiça de Deus sendo praticada no meio do povo. Mas aí se fala, mas e essas ofertas, onde o príncipe ofereceria essas ofertas de holocausto, libações?
né? Mas Jesus já nos ofereceu um sacrifício único pelos pecados. Mas aqui é o símbolo, alguns entendem como uma linguagem simbólica do próprio Cristo se ofertando para o pecado do povo, como sacrifício vivo diante de Deus para o seu povo. Mas enfim, existem alguns estudiosos que entendem que esse capítulo aqui é um capítulo que se refere à segunda vinda de Cristo, ao período do milênio, né, dos 1000 anos de paz e justiça que reinaria sobre a terra, onde o povo de Israel, após a guerra, o Armagedon, estariam em paz na presença de Deus, e onde Deus iria repartir com justiça as posses ao povo de Deus, né, ao povo de Israel. Mas essa visão entende-se também como uma visão da restauração do povo de Israel, que teria trazido de volta do exílio, e onde o povo de Deus receberia suas porções de acordo com as tribos, e onde o príncipe aí, constituído por Deus para reinar no meio do povo, seria um príncipe de justiça, que praticaria justiça, seria responsável aí até pelas ofertas diante do altar do Senhor. Nós vemos então aqui que a palavra de Deus traz essa visão de Ezequiel, de um tempo de justiça, de um tempo de paz, de um tempo de retidão, de um tempo de equidade. É o que Deus espera para mim e para você nos tempos de hoje, que nós vivamos nesse tempo, independente de como esteja o mundo lá fora. Cabe a nós praticar a justiça, cabe a nós viver em retidão, cabe a nós viver no caminho do Senhor, porque assim Deus quer de cada um de nós. Para que nós possamos estar diante do Senhor em comunhão, é preciso que nós pratiquemos a verdade, a justiça e o amor de Deus no meio do povo. Amém? Espero que essa palavra de Deus tenha impactado a sua vida e que, através desse estudo, você possa entender que Deus é justo em todos os sentidos e que Deus tem preparado para mim e para você um lugar especial, um lugar santo, onde todos nós estaremos face a face com o Senhor um dia, vivendo em santidade, vivendo uma vida de plenitude na presença de Deus. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos.